Amém. Glória a Deus. Agora sim eu quero repartir uma palavra de Deus, uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração há alguns dias. E eu queria ler com você o Salmo de número 124. Salmo de 124, nós vamos lê-lo na sua completude, do verso 1 até o verso 8. E você vai perceber o porquê, o tema da minha palavra com você, da minha reflexão com você hoje, é exatamente uma frase que aparece duas vezes nesse salmo. O tema da palavra é: não fosse o Senhor. Não fosse o Senhor. Vamos ler a partir do verso de número 1. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Esse é o salmo que eu quero usar como fundamento e base para a nossa reflexão. Querido, nós precisamos considerar que quem está escrevendo esse salmo, quem escreveu esse salmo, foi nada mais, nada menos do que o rei Davi. Davi é conhecido, embora um homem de estatura pequena, diz a Bíblia, mas um grande homem de Deus, pela sua bravura, pela sua coragem. E talvez quando eu falo de Davi, a primeira coisa que você se lembra é do Vale de Elá, quando o povo de Deus estava sendo confrontado pelo exército dos filisteus, e todos estavam ali intimidados, porque não havia ninguém capaz de enfrentar o gigante Golias. Nesse cenário surge Davi. Talvez essa é a primeira imagem que você tem quando se fala de Davi. No entanto, quando a gente lê um salmo como esse, o salmo de número 124, a gente vê com muita clareza um Davi um pouco diferente daquela figura que a gente está acostumado a ver. Nós vemos um Davi perseguido, um Davi atribulado, um Davi cercado, um Davi angustiado. Esse é o quadro descrito pelo salmo aqui. E não é difícil perceber, ele mesmo cita no próprio salmo, que algumas dessas opressões, algumas dessas cadeias que estão se levantando contra a sua vida, na verdade estão exercendo uma força sobre a sua alma, sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos. Ele está se sentindo perseguido, cercado, atribulado. E eu fico pensando, quando eu olho para um texto como esse, eu fico pensando quais são as situações, quais são as circunstâncias que têm vindo contra a nossa vida e contra a nossa fé. Quais são os sentimentos que têm se levantado contra a nossa vida e contra a nossa fé nesses dias. Eu creio que eu poderia sugerir aqui alguns desses sentimentos, algumas dessas situações. Eu poderia mencionar com muita segurança que o medo. Talvez nunca tenhamos vivido um clima de tanto medo como nós temos vivido nos últimos meses. Há medo de fazer tanta coisa, há medo de se relacionar, há medo de estar com pessoas, há medo de contrair um vírus, há medo de sucumbir diante dele. E eu tenho visto muita gente que tem de fato e de verdade sofrido demasiadamente na sua alma por causa do medo. Poderia ainda falar de insegurança. Quanta insegurança, principalmente quando nós olhamos para o futuro.
E talvez no coração de muitos não haja perspectiva, não haja esperança, haja um clima de insegurança terrível, porque em qualquer lugar onde eu me proponho a ir, eu estou sujeito, eu estou vulnerável a algo que pode me fazer sucumbir. Há um clima, há um sentimento de insegurança. Há também um clima e um sentimento de dúvida. Dúvida. Como será o ano de 2021? A gente olha para o ano de 2020 e talvez a gente fica na dúvida do que nos espera. Como serão os nossos dias futuros? Poderia ainda falar de um outro sentimento, o abandono. Amado, o Senhor Jesus teve os mesmos sentimentos e muito mais do que eu posso compartilhar aqui no tempo limitado que tenho. Você há de lembrar comigo que Jesus, quando está sendo crucificado, ele ora ao Pai, ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Quanta gente, mesmo no meio de uma família, no meio de uma multidão, no meio de tantas pessoas que cercam, estão se sentindo completamente abandonados, sozinhos nesse momento. Sabe, querido, quando eu olho para esse salmo, eu vejo também Davi dizendo e expressando através deste salmo que, embora ele esteja sentindo, esteja pressionado por tudo que está escrito no salmo, há uma mensagem tremenda que ele está nos dando aqui nesse salmo, de que ele não estava sozinho. E eu quero dizer para você que tem passado por momentos difíceis, por momentos de medo, de insegurança, de dúvida, eu quero dizer para você, você nunca esteve e você nunca estará sozinho. Guarde essa palavra no seu coração. O que eu acho interessante é exatamente o argumento que Davi evoca para dizer que ele não estava sozinho. No versículo de número 1, ele diz assim: Israel que o diga. Ele usa a figura da nação de Israel para dizer que assim como Israel, em diversos momentos da sua história e da sua vida, essa nação foi cercada, foi humilhada, foi escravizada, foi pressionada, e ele está dizendo, assim como eu estou me sentindo, Israel também se sentiu da mesma forma, do mesmo jeito. E eu quero dizer para você que hoje nós temos muito mais motivos para evocar a nação de Israel como testemunho, porque temos muito mais argumentos hoje para usar Israel como referência de uma nação que foi perseguida, que foi cercada, que foi humilhada. No entanto, uma nação que foi liberta, que foi livre e que acima de tudo foi colocada como referência e como inspiração para as nações da terra. Querido, eu queria que você olhasse comigo ao versículo de número 7, porque existem dois verbos que Davi usa no Salmo, que trazem uma ideia que podem muito bem consolidar a lição que o Senhor quer trazer ao nosso coração nessa noite. O versículo de número 7 diz assim: salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Amado, deixa eu chamar sua atenção para dois verbos aqui, o verbo salvou-se e o verbo quebrou-se. O verbo quebrar e o verbo salvar. Esses dois verbos estão na voz passiva, desculpe. Os dois verbos estão na voz passiva. O que significa isso? Significa que o objeto recebeu uma ação. Ele não praticou essa ação. Não foi o próprio Davi que se salvou. Não foi o próprio Davi que quebrou o laço do passarinheiro. Essa ação veio de fora. Ela está na voz passiva. E sabe, querido, isso para mim traz muitas lições. Quem salvou Davi do momento de medo, de insegurança, de perseguição, de alma aprisionada que ele estava sentindo? Quem salvou? Quem quebrou esse laço?
Olha, querido, eu quero dizer que por mais que a gente se esforce, a gente jamais vai conseguir, pela nossa força, pelo nosso entendimento, pela nossa capacidade, nós não vamos conseguir nos salvar e nós não vamos conseguir quebrar esse laço que muitas vezes nos prende. Mas eu louvo a Deus por esse salmo, porque aqui mesmo Davi revela não somente quem reverteu o quadro da história e da vida dele, mas Davi diz como isso foi feito. Em primeiro lugar, eu quero compartilhar exatamente quem foi que fez isso. E é exatamente em cima do tema que eu dei a essa palavra: não fosse o Senhor. Querido, eu queria que você parasse por alguns instantes. Eu acredito que a maioria de nós, se não todos nós, temos se não fosse um amigo, se não fosse alguém que interveio na minha história, na minha vida e no meu sofrimento. Eu fico pensando, quantos de nós não poderíamos dizer, não fosse alguém que se preocupou com a minha dor, não fosse alguém que tivesse orando por mim, não fosse alguém que pregou o evangelho para mim. Será que por alguns instantes você pode pensar e você pode se lembrar agora de uma figura, de alguém, de uma pessoa que interveio na sua vida, que orou por você, que pregou a palavra por você, que se preocupou num momento de dor e num momento de sofrimento? Eu fico pensando como seria a nossa vida e a nossa história não fosse a intervenção de alguém na nossa vida. Agora deixa eu dizer uma coisa importante para você. Todas as intervenções que você e eu recebemos na nossa vida, de pessoas que se preocuparam conosco, que orou por nós, que pregou por nós, todas essas intervenções resolveram os nossos conflitos temporários, naturais, passageiros. Inclusive na própria palavra nós vemos Jesus ressuscitando Lázaro, mas Lázaro foi ressuscitado por alguns anos a mais. Lá na frente Lázaro morreu. Você passou por um momento difícil, eu passei por um momento difícil, alguém interveio e glória a Deus por isso, mas tudo isso foi para resolver um conflito temporário e passageiro. Quando a Bíblia diz não fosse o Senhor, eu quero dizer para você que a intervenção de Deus na nossa história e na nossa vida não resolve apenas as nossas situações e os nossos conflitos temporários, mas resolve também o nosso conflito eterno. Porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Cada um de nós, pelas nossas ações, pelas nossas escolhas, nós mereceríamos o inferno. É isso que a palavra de Deus diz. No entanto, não fosse o Senhor que olhou para a nossa dor, para a nossa morte eterna, para o nosso sofrimento, para uma eternidade longe dEle. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Querido, eu tenho ouvido algumas pessoas dizerem aí fora: a gente dá jeito para tudo, a gente só não dá jeito para a morte. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus diz que você pode dar jeito para a morte. E o jeito que a gente pode dar para a morte, na verdade não é por aquilo que a gente pode fazer, mas é por aquilo que Ele fez por nós. Não fosse o Senhor que nos amou a ponto de enviar o seu único Filho, Jesus Cristo, para que através dele nós pudéssemos ter vida. Querido, não fosse o Senhor na nossa vida. E a palavra de Deus vai além. A palavra de Deus diz que o Senhor nos amou tanto, que quando Ele ressuscitou, Ele prometeu o Espírito Santo, que também é Deus. E Ele disse: eu vou, mas eu vos enviarei o Espírito Santo. Querido, você e eu temos hoje a possibilidade de ter o Espírito Santo morando dentro do nosso coração. Eu acredito que tanto você quanto eu podemos dizer com segurança hoje, como Davi: não fosse o Senhor. O Senhor mudou a minha história, o Senhor, Ele mudou a minha vida.
O Senhor me deu esperança, o Senhor me ajudou, e o Senhor me ajuda, e Ele pode fazer o mesmo com qualquer um que nesse momento o invocar, o convidar para morar no seu coração. Sabe, querido, olhando para esse texto, como eu já disse, eu não vejo apenas quem foi que interveio na vida de Davi, mas também a maneira como ele fez isso. Olha o que diz a sequência do texto, e é o segundo ponto que eu quero repartir com você nessa noite. Não fosse o Senhor, segundo ponto, que esteve ao nosso lado. Jesus, Ele esteve ao nosso lado. Sabe, quando eu olho para esse texto, eu preciso compartilhar com você duas facetas do mesmo texto, porque quando eu olho para essa expressão de Davi, o Senhor esteve ao nosso lado, ao meu lado, eu poderia dizer com muita propriedade que o Senhor Jesus, Ele está do meu lado no time. Você já parou para pensar nisso? Querido, quando nós temos o melhor jogador no nosso time, seja ele do que for, de futebol, de basquete, de vôlei, do que for, na nossa equipe, quando o melhor atleta está no nosso time, a gente descansa. Não é nem certo, né? E nem muitas vezes é seguro do ponto de vista natural. Mas eu quero dizer para você que quando a Bíblia fala que o Senhor esteve ao nosso lado, eu quero dizer que Ele sempre esteve no seu time, Ele sempre esteve no nosso time, a despeito dos momentos difíceis que a gente vive. O próprio apóstolo Paulo, ele começa uma relação de situações que poderiam com muita propriedade serem continuadas aqui, mas a gente ficaria a noite toda se a gente fosse fazê-lo, porque ele faz uma pergunta contundente. Ele diz assim: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E aí ele começa a fazer uma relação de tudo aquilo que muitas vezes se levanta na tentativa de roubar a nossa fé, de nos fazer sucumbir na vida cristã, na história. E eu tenho certeza que a relação que Paulo fez é a mesma relação que você e eu podemos fazer também hoje. Ele disse assim: será tribulação, será angústia, será perseguição, será fome, será nudez, será perigo, será espada. O que poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo? Nada, nada poderá nos separar. Por quê? Porque não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Sabe, querido, mas há uma segunda faceta aqui, nessa expressão de Davi, que eu quero plantar no seu coração. Porque a própria Bíblia revela muitos nomes pelos quais Deus é conhecido. E um deles é Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco. E o que eu quero dizer para você nessa noite, querido, é que a segunda verdade aqui para ser plantada no nosso coração, em relação a que esteve ao nosso lado, é que Jesus Cristo, Ele fez morada. É interessante, João capítulo 1 fala que Ele habitou entre nós. A palavra usada ali é: Ele montou o seu tabernáculo, Ele montou a sua tenda, e Ele está conosco por todos os dias. Amado, olha como que Davi termina o Salmo. É interessante porque, embora Davi, na maior parte do Salmo, ele se referisse ao passado, ele disse: não fosse que esteve, mas olha como ele termina o Salmo no versículo de número 8, ele diz assim: olha, o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Amado, o que eu quero dizer para você nessa noite, onde quer que você esteja, é que não há situação que você esteja enfrentando, por mais desesperadora que seja, que não haja uma possibilidade de recomeçar, de reescrever, de reconstruir a sua vida. Por quê? Porque o nosso socorro não está nas circunstâncias. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra.
Por isso, meu apelo para você e para mim também nessa noite é: clame. Clame pelo nome de Jesus, porque o nome de Jesus é um nome que está sobre todo nome. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não somente esteve, mas Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, Marcos capítulo 16, expressa muito bem essa realidade, de que o Senhor estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso, clame por Ele. Queridos, eu quero terminar essa palavra dizendo e profetizando que o Senhor está nos dando a oportunidade de viver e de experimentar o mesmo que Jó viveu e o mesmo que Jó experimentou. Eu quero dizer para você que nós podemos dizer com segurança que 2020 será conhecido como o ano em que o Senhor esteve ao nosso lado. Por isso estamos aqui hoje expostos a essa palavra e a essa presença indescritível. Você está vivo, a despeito das circunstâncias, a despeito das lutas, a despeito das dificuldades, dos contratempos e até de algumas perdas que tivemos no caminho. Você pode dizer tanto quanto eu: o Senhor esteve ao meu lado. Mas eu quero dizer para você que 2021 será conhecido não somente como o ano da presença, mas será conhecido como o ano do maior nível de relacionamento que você vai ter com o Deus Criador do céu e da terra. Sabe, querido, Jó, no capítulo 42, no finalzinho da história, ele diz algo que eu sei que você, tanto quanto eu, ficamos perplexos com a expressão que ele usa. Ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Depois que Jó passa por todos os conflitos, por todas as dificuldades, por todas as lutas que ele passou, ele disse: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu quero dizer para você que o ano de 2020 foi o ano onde nós podemos dizer: eu te conhecia só de ouvir falar, mas 2021 será o ano onde você vai poder dizer: os meus olhos verão o Senhor, os meus olhos conhecerão ao Senhor como eu nunca conheci na minha vida. Viva o melhor ano da sua vida até então. Viva o melhor ano da sua história até então. Porque Deus apenas não vai estar ao seu lado, mas Ele vai se manifestar de uma forma como Ele nunca se manifestou. Eu quero convidar você nesse momento. Nós vamos adorar a Deus com uma canção que expressa o quanto o nome dEle é lindo, o nome dEle é poderoso. E na sequência eu quero orar por mim, orar por você, orar por cada um de nós, para vivermos o melhor ano da nossa vida. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Vamos adorá-lo. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar.
amor maior que meu pecado. Nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Venceu a morte, a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. A morte venceste, a morte, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. Invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Diga isso, poderoso, Esse poderoso, nome é poderoso, o nome de Jesus. poderoso, incomparável. Nome é nome de Jesus. Poderoso esse nome é nome de Jesus. Diga glória a Poderoso Deus. esse nome é nome de Jesus. Poderoso esse nome é o nome de Jesus. Poderoso esse nome é o nome de Jesus. Poderoso esse nome é Aleluia. o nome de Jesus. Querido, deixa eu orar por você. Esse nome é poderoso. Eu quero orar para que as verdades do Salmo 124 visitem você, a sua casa, a sua história, a sua vida. Não somente as pressões, as lutas, claro, todos nós passamos. Jesus disse em João 16: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo.
Eu quero orar por você para que aconteça na sua vida o que aconteceu na história de Davi e o que aconteceu na história de Israel. O Senhor vai quebrar o laço, o Senhor vai nos salvar. Ah, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Feche os seus olhos, estende a sua mão onde quer que você está. Deixa eu orar por você. Pai, o nosso coração é grato. Quando nós olhamos para a nossa história, nós somos gratos por todos os, se não fosse determinado amigo, parente que interveio na minha história, somos eternamente gratos por aqueles que oraram, que pregaram, que participaram do nosso sofrimento e da nossa dor. Mas reconhecemos que todos eles nos ajudaram a resolver os momentos transitórios, os conflitos transitórios. Só o Senhor nos deu esperança para viver uma eternidade com Cristo. Pai, eu quero pedir que o Senhor visite agora cada um que está debaixo desse sentimento de pressão, de medo, de dúvida, de insegurança. Alguns que chegam ao ponto até de tentar colocar fim à sua vida. Deus, salva! Deus, quebra o laço nessa noite, e que cada um possa ser um testemunho, dizendo: ah, se não fosse o Senhor que esteve ao meu lado. Pai, que a tua presença nos faça viver o melhor ano da nossa história até então, o melhor ano da nossa vida, o ano onde nós reconheceremos não somente a tua presença, mas nós nos relacionaremos contigo como nunca nos relacionamos até hoje. Pai, eu quero abençoar cada vida e cada casa, e nós fazemos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe abundantemente. Viva o melhor ano da sua vida até então, em nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste.